Eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Bom, tenho certeza que você está curioso, curiosa em saber quem é a minha convidada de hoje. Eu já vou apresentar. A minha convidada de hoje, ela é conselheira administrativa, CEO da CMI Business Transformation. Ela também é aliada da ONU Mulheres na plataforma WEPS, que significa 7 princípios do empoderamento da mulher. A gente está aqui com a Maristela Iannuzzi. Seja muito bem-vinda, Ê! Mari! Novamente ao Compartilha Cast. Que prazer, que delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite novamente. Uma honra estar aqui. Maravilhoso. E hoje a Mari, que já esteve no Compartilha Cast, inclusive eu te convido, se você ainda não assistiu o episódio que ela conta mais da sua história, como tudo começou, né? De onde ela fez toda essa transformação. Hoje a gente vai gravar um episódio mais específico. Lógico que ela vai continuar compartilhando um pouquinho da sua carreira, de tudo que ela faz, e a gente vai falar sobre violência contra as mulheres, que está na hora de acabar. Eu não sei nem por que a gente ainda tem que falar sobre esse assunto, mas infelizmente, já que a gente tem que falar, trouxe essa especialista aqui que vai nos ajudar, inclusive, a saber o que fazer e tentar ajudar da melhor forma possível. Bom, como eu disse, né, a Mari já esteve aqui no podcast e ela já compartilhou a sua história, mas eu quero enfatizar de tudo que você faz, Mari, que hoje você tem uma trajetória muito significativa em ESG, né, que é trabalhar com diversidade e inclusão, né? O que te motivou você usar a sua voz e principalmente a sua posição de liderança para poder falar sobre violência contra as mulheres, aproveitando essa oportunidade que a gente está gravando, porque agora, do dia 21 de novembro até Novembro 12 de a dezembro, 10 de dezembro. a gente está com esse movimento. Então, Isso. compartilha aí um pouquinho com a gente, Mari. Bom, eu dentro da minha história, né, da minha carreira, eu sempre estive num universo extremamente masculino, né? Eu fiz engenharia mecatrônica, fiz processamento de dados, então eu sempre fui a única mulher onde quer que eu estivesse, né? E conforme eu fui crescendo na minha carreira, eu comecei a perceber que o fato de eu chegar lá era uma motivação para que outras mulheres se enxergassem naquela posição, porque se a Mari chegou, qualquer mulher, teoricamente, chegaria também. Só que, se a gente deixar exclusivamente pela conspiração do universo, essas mudanças demorariam muito, muito mais. Então, apesar de manjada, né, a frase quando uma sobe, puxa a outra, não deixa de ser uma realidade, a mulher abrir espaço para outras mulheres. Então, eu comecei a perceber que eu comecei a ser acionada por outras mulheres pedindo conselhos, uma mentoria extraoficial, sem técnica, na verdade, né? E também, em paralelo, como C-Level, eu me tornei uma aliada da ONU Mulheres. A ONU Mulheres, ela tem essa plataforma, que são os 7 princípios de empoderamento da mulher, que chama-se WEPS, né, Women Empowerment Principle, que ele é idêntico em qualquer lugar do mundo. Foi a ONU lá de Nova York que criou esses 7 princípios, né? E o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que o time da ONU, quando chegava numa empresa para falar com o CEO, para ele assinar o compromisso dos 7 princípios, o CEO tinha dúvidas, inseguranças, mas o que será que eu estou assumindo quando eu assino esse documento? Será que alguém vai bater na minha porta para saber se eu estou cumprindo esses 7 princípios? Então, a ONU me convidava muito para que eu conversasse com esse CEO, né? Para que você,
para que dois executivos de grandes grupos internacionais falassem a mesma língua. Então, eu estou voluntária da ONU Mulheres há praticamente desde que ela existe aqui no Brasil, né, quase 10 anos, e eu virei uma aliada efetivamente para bater no ombro do CEO e dizer: amigo, confia, pode assinar. Esse documento é um compromisso moral que você tem, né? E dentro do universo ONU Mulheres, um dos pilares principais é combater a violência contra a mulher, principalmente e infelizmente no nosso país, que está sempre entre os primeiros lugares do número de violência, do número de feminicídio e assim por diante. Então, dentro dessa jornada do empoderamento da mulher e da equidade de gênero, esse sempre foi um tema que poucos queriam mexer. Então, eu achei que eu poderia contribuir e dar a minha voz, na medida do possível, para o tema. Ninguém faz, né, nenhuma andorinha faz o verão sozinha, né? Então, por coincidência, quando eu saio da Schneider e decido abrir a consultoria, sem dúvida nenhuma, a equidade de gênero era o meu carro-chefe, vamos dizer assim, e na época a Edna Vassello Goldoni, né, presidente do IVG, do Instituto IVG, ela queria fazer esse esse trabalho conectado à violência contra a mulher. Então, ela me convidou para ajudá-la. Então, nós nos juntamos, eu, Edna, Maria Helena, do escritório Demarest, e Elisa, que hoje ela já nem está mais na empresa que ela trabalhava antes, e nós resolvemos mergulhar nesse universo. E aí, eu trouxe a ONU Mulheres junto comigo, né? E a gente criou a plataforma Rota VCM, que a princípio o VCM pode se pensar que é violência contra a mulher, né? Mas na verdade é vida, coragem, mulher. Então, a gente criou essa plataforma, que inclusive está dentro do site da CMI. É um local onde nós concentramos informações importantes para a mulher que está em situação de violência, para a família que sabe que tem alguém passando por essa situação, para a vizinha que ouve gritos, né? Para colega de trabalho, porque infelizmente a violência contra a mulher ela não acontece só dentro de casa. A gente fala muito da violência doméstica, mas essa violência acontece no mundo corporativo, no ônibus, no metrô, na rua, no show, em qualquer lugar, né? E aí então, isso tornou-se uma paixão, né? Eu acabei me aproximando do Instituto Maria da Penha e a gente juntou todas essas bandeiras. Então, a Rota VCM, o Instituto Maria da Penha, a ONU Mulheres e todas essas mulheres que queriam combater a violência. E, especificamente, a plataforma WEPS, ela colocou no calendário mundial os 16 dias pelo fim da violência doméstica, que no Brasil viraram 21 dias. Então, ao invés de serem 16 dias, no Brasil a gente começa no dia 21 de novembro, no Dia da Consciência Negra, né? Porque, infelizmente, ainda mulheres negras são são os maiores números estatísticos, né, dessa violência, e então a gente começa simbolicamente no dia 21 de novembro e vai até dia 10 de dezembro com o Dia dos Direitos Humanos. E a cor desses dias, né, pelo fim da violência, é o laranja. Então, por isso que a gente fala, vamos pintar o mundo de laranja, né, que é para mostrar que eu sou uma pessoa que quero ajudar a erradicar a violência contra a mulher.
E como você mencionou, não é só dentro de casa, né, Mari? Dentro das empresas, nos ônibus, metrô, andando na rua, em shows, em qualquer lugar. Infelizmente, ainda somos muito vulneráveis a todo esse tipo de violência. Não, precisamos falar só violência doméstica, mas violência contra a mulher No no geral, geral, né? no geral. E aí eu peguei um dado aqui que cerca de uma em cada três mulheres, aproximadamente 30% em todo o mundo já sofreu alguma violência física, ou sexual por parceiro íntimo ou por outro agressor ao longo da vida. Dados para o Brasil, de janeiro a julho de 2025, a Central de Atendimento Ligue 180 registrou mais de quase 600 mil atendimentos e 86 mil denúncias de violência contra mulheres no país. É um absurdo isso, né? Que nesse mesmo período, 47,6% dos denunciados eram companheiros ou ex-companheiros da vítima, né? Como que você enxerga hoje esse cenário atual e o que mais te preocupa hoje, principalmente para as mulheres do mercado de trabalho? Porque, como a gente falou, não é só dentro de casa, dentro também do seu local de trabalho. A gente, esse ano, se passou a falar muito mais sobre saúde mental, né? Então, na hora que você está falando de saúde mental, você levanta um tapete que não dá mais para se abster de falar de assédio sexual e de assédio moral. E quando a gente fala de assédio, assédio acontece 24 horas por dia. A pesquisa diz que que 30% das mulheres já foram vítimas de algum tipo de violência, né, No mundo, no isso. mundo. Eu vou te dizer que se nós olharmos para o ciclo da violência como um todo, eu te diria que eu duvido que exista uma mulher neste mundão que não tenha já sofrido algum tipo de violência, incluindo eu, você e qualquer a nossa mãe, nossas avós e assim por diante, né? Se você pensar que quando a gente olha para a violência, a gente está falando de violência psicológica, nós estamos falando de violência patrimonial, nós estamos falando de violência cibernética, os stalkers, né, dentro da violência digital. O assédio dentro do mercado corporativo não é só o chefe convidando você para ir para o motel. Se fosse só esse, estava ótimo, né? Mas quando ele grita, quando ele usa palavras de baixo escalão, quando quando ele convida todos para uma reunião e não te convida, quando ele te ridiculariza, ironias ali na frente, quando ele manda uma figurinha no WhatsApp mais picante, guardadas as proporções da situação que você vive dentro do teu trabalho, sim, você pode estar sendo vítima. E a gente usa muito o ele, né? E parece que são os homens atacando as mulheres. Mas é importante dizer que uma mulher também pode assediar moralmente outra mulher, Eu ia falar isso né? agora, Mari. Principalmente no mundo corporativo, Muito, né? né? É que os números da violência contra a mulher ainda está muito conectado à violência doméstica. E aí, 90 e tantos por cento são homens agredindo mulheres. Mas é importante dizer que, principalmente no mundo corporativo, o assédio ele vem de qualquer pessoa, de qualquer cargo, de qualquer raça e etnia, de qualquer gênero, de qualquer orientação sexual, né? Então, óbvio, por lei existem características que vão facilitar a investigação, mas é também muito importante a gente entender que quando alguém está assediando alguém, né, outra pessoa, essa pessoa ela não chega e fala, galera, por favor, vocês podem vir até aqui porque eu vou assediar a coleguinha e é bom ter testemunhas, né? Então, isso faz parte de uma construção social aonde piadinhas que eram aceitas no passado hoje não são mais. Então, é uma transformação
que tem que ser muito bem trabalhada dentro das empresas, porque senão as empresas elas não vão perder dinheiro por turnover, porque venderam pouco. Elas vão perder dinheiro por processos criminais que os executivos delas vão receber dentro da companhia. Elas vão perder o empoderamento da marca, né, que é uma catástrofe para qualquer companhia. Então, sim, é muito importante a gente ter em mente o seguinte: ocorreu uma situação que você se sentiu constrangida, avalie e se isso for recorrente, mais ainda, busque ajuda, seja com alguém de recursos humanos, seja com um líder superior. Quando a empresa tem canal de ouvidoria e denúncia, que inclusive é anônimo, faça a denúncia, porque não tem jeito, infelizmente, os números, por mais que a gente já tenha evoluído, ainda os números são assustadores. Infelizmente, não são todas as pessoas que trabalham em empresas que têm todo esse tipo de recurso e canal, porque muitas empresas ainda quem cuida do RH pode ser o próprio Dono, dono ou a exato, mulher do dono, e aí as pessoas têm muito constrangimento e medo de poder fazer essa denúncia. de sofrer uma retaliação. Exatamente. E não dá para ser hipócrita e dizer, imagina, pode fazer que não vai acontecer nada com você. É difícil, É. é difícil. A gente vive, infelizmente, numa cultura ainda que não é qualquer empresa que tenha de verdade toda essa estrutura. E aí, quando essa estrutura não existe, você vai ter que procurar ajuda, seja se fortalecendo por sua conta mesmo fora, buscando outros empregos, porque qualquer pessoa adoece vivendo nessa situação de assédio moral constante. É fácil? Não, não é fácil. Pô, eu vou perder meu emprego por causa do fulano ou da fulana? Às vezes é melhor mudar de emprego do que perder a saúde, perder a vida, né, em determinadas situações. Então, é, a Rota VCM, né, a plataforma que a gente tem lá no site, ela te dá dicas de apoios psicológicos, apoios financeiros, coisas que o próprio governo, estado, federal ou municipal trabalham. Existem muitas ONGs sérias, né? O próprio Instituto Maria da Penha, mas ele fica no Recife, então é mais complicado para quem não está na cidade, mas existem muitas, muitas ONGs, muitas mulheres dedicadas a esse tema e que, de alguma forma, você tem algum tipo de apoio, sem dúvida nenhuma. Ô Mari, o 180 ele diz que denúncia sexual, ou é no Não, geral? não. O 180, ele é para qualquer violência contra a mulher. Mas é importante a gente entender as campanhas quando falam, né, denuncia, diz que 180. Primeiro que existe uma diferença. Quando é algo que está acontecendo ali naquele momento e que a polícia precisa atuar imediatamente para pegar em flagrante aquela situação, é 190. O 180 é sim a denúncia que pode ser anônima. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo existe uma lei aonde o síndico de um prédio, ele pode ser considerado corresponsável se ele ouve uma mulher apanhando dentro de casa e ele não chama a polícia, né? Aquela história de antigamente, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, se o síndico fizer isso, ele arruma um problema para ele também, né? Mas, então é assim, está acontecendo a violência ali. Você está andando no shopping e você vê um cara dando um tapa na cara da namorada. E você tem que chamar a polícia, é 190. Agora, você ouve com frequência
uma mulher sendo espancada no seu prédio. E você sabe que ela é do apartamento de cima do seu, e você encontrou com ela e ela estava com o olho roxo. Se você quer denunciar este agressor, aí é o 80. Olha, tem uma vizinha que é assim, assim, assim. Então, eles vão investigar, eles vão colher a informação da mulher que sofreu a violência. Então, e é qualquer tipo de violência, psicológica, patrimonial, sexual, física, é, cibernética, assédio, para qualquer uma dessas, se for na hora 190, se for só para denunciar 180. Então, nesse caso, por exemplo, quem estiver passando por algum assédio dentro de uma empresa pode também recorrer para talvez buscar uma orientação o que fazer no 180. Pelo menos, Se não se sente seguro, se né? não se sente seguro e não tem outra ferramenta, sim. Então, por exemplo, vou te contar uma situação que acabou de acontecer e que eu fui acionada. Uma moça, ela entrou em contato comigo pelo meu Instagram, aonde ela diariamente, um senhor infinitamente mais velho que ela, ele na academia, ele passa por ela e fala coisinhas que não deveria, um cunho sexual. Desde hoje você está muito gostosa, até não sei o que eu faria com você se eu te pegasse numa noite dessas. No começo, por uma questão de educação e pela idade do cara, ela achava sem noção, não sabe o que está falando. Ela deu aquela risadinha constrangida e só. Quando ela percebeu que não estava adiantando, ela começou a fechar o rosto e mudar de aparelho e não ficar mais perto dele. Conclusão, ele começou discretamente persegui-la dentro da academia. O que que ela fez? Ela filmou este esta situação, mostrando: olha, vocês querem ver? Eu vou mudar de aparelho, ele vai vir exatamente para o mesmo aparelho que eu, ele quer revezar sempre comigo, não sei o quê, não sei o quê. E ela deixou aquilo gravando. E aí ela me mandou para dizer: Mari, você acha que se eu levar isso na polícia, esse homem vai ser preso? Talvez ele não vai ser preso, mas ele vai ser chamado, né? E ela pode mostrar isso na academia e o proprietário desta academia, se tiver o mínimo de discernimento, vai convidar essa pessoa a se retirar da academia, vai se a polícia vier a chamar esse homem, ele vai ser, no mínimo, ter que assinar um documento, né, pedindo para que ele se afaste dela, que ele não se aproxime a não sei quantos metros. Então, assim, só que tudo isso, falando assim, parece muito fácil e muito rápido, e não é. Dependendo da delegacia que ela for, pode não ter uma mulher, né, da delegacia da mulher. O escrivão pode achar e minimizar o medo dela. E aqui vale um ponto muito importante para os homens que ouvirem esse podcast. O medo que a mulher tem é diferente do medo do homem. O homem, ele pode ter medo de roubarem o relógio, o celular, a carteira. O homem, ele pode ter medo até dele ser espancado ou morto. Mas esses são os medos do homem, são os bens materiais e apanhar e ser morto. A mulher não. A mulher não. A mulher, ela tem medo de ser violentada, ela tem medo de ser estuprada, ela tem medo de passar por situações conectadas à parte sexual e que isso só quem vive, e eu não me atrevo nem a tentar imaginar o que é essa dor, o que é essa desestabilização de uma mulher. Então, porque nunca vivi. Então, é um medo diferente. Se você chegar para um homem e falar, ó, não vai correr naquela praça à noite porque é perigoso. Ele diz,
Meu tênis é velho, não vou levar o celular e não vou levar o relógio. E tá tudo bem, ele vai correr porque ele acha que não vai ter nada para roubar, ele vai voltar são e salvo. E a mulher? A mulher não. Talvez roubar o tênis, o celular e o relógio é o melhor que pode acontecer com essa mulher. E, historicamente, a mulher foi culpabilizada por essas Porque violências. tá indo na academia com uma roupa mais sexy, porque tá indo na academia se mostrando, porque tá dando permissão, tá sorrindo muito. Porque isso tudo a gente. Ela pediu para ser estuprada. Com a roupa que ela está vestindo, ela estava esperando que fosse abordada. Ela queria viver aquilo. É uma sociedade muito machista, Cruel. É cruel. cruel. E aí a gente se pega numa postura de que não são só os homens que pensam assim, as mulheres também. Então, assim, existe um conceito, né, da diferença de machismo e feminismo. E aí eu ouço muito nas empresas onde eu dou treinamento, eu ouço muito a seguinte frase: Mari, tem mulher aqui que é mais machista do que muito homem. E aí eu sempre reforço, a mulher ela não é machista. A mulher ela pratica atos machistas, né? E quando a gente fala de violência contra a mulher, e quando a gente fala de estupro, quando a gente fala de assédio, mulheres rapidamente justificam o que o homem fez por conta de uma postura daquela outra mulher. Ah, mas ela estava bêbada, ela estava seminua, ela encontrou com ele numa boate e foi para o quarto dele. O que ela achou que ela ia fazer no quarto? Não importa a roupa que ela está, não importa se ela foi para o quarto dele ou não. Importa sim a vulnerabilidade dela estar completamente bêbada ou drogada. Ela estava numa situação incapaz de se defender, então isso já passa a ser um atenuante. Mas mais do que tudo isso, não importa se ela foi até o quarto e estava nua, porque ela queria transar com aquele homem. No momento em que ela muda de ideia e diz: Eu não quero mais, não, É é não. não. E é impressionante como a gente ainda vive esse ciclo repetitivo e tendo que voltar nesses assuntos diariamente, porque ainda a sociedade não entende e vai usar a seguinte frase: Isso tudo é muito mimimi. Por tudo isso que a gente vê o que está acontecendo pelas mídias, isso eu não estou falando só de televisão em todos os lugares, mas que ainda isso é muito recorrente. Então, a importância dessa educação da sociedade é gigantesca. Você acredita que dentro das escolas e dentro das empresas deveriam existir uma matéria, alguma coisa, não sei o que a gente poderia fazer, mas que, por exemplo, as crianças que estão na escola receber essas informações desde sempre e dentro das empresas. Imagina só que quando você começa a trabalhar numa empresa, a gente recebe aquele código de ética e conduta. Exato. E por que neste código de ética e conduta não vem também essa posso chamar de disciplina para informação? Uma É uma política. política a gente implanta muito políticas como essa e existem, obrigada, senhor, existem empresas que têm um anexo dentro do Código de Conduta e Ética que se chama tolerância zero. Óbvio, uma empresa que não tem nada hoje, passar a ter o tolerância zero amanhã, vira uma caça às bruxas e vai todo mundo ficar maluco, né? Então você tem que ter um planejamento estratégico para implantar isso. Mas você falou tudo. Antes de implantar qualquer coisa, tem que ter educação, tem que explicar, porque é isso, é você chegar para uma pessoa que vai, vou falar por mim, eu tenho 53 anos. Domingo à noite, 7 horas da noite, a gente ia para frente da televisão para assistir os Trapalhões. E se a gente olhar o que o Dedé, o Mussum, o Zacarias e o Didi faziam, hoje
tudo ali praticamente é crime. Eles seriam presos no primeiro episódio do programa, né? Só que nós fomos educados naquela família, assistindo aquilo, todo mundo rindo, né, com as crianças e os adultos. Então, a minha geração eu tenho 53 anos, então vamos falar que pelo menos até os 35 anos, até os 40 anos, tudo aquilo era normal. Então, chegar para quem durante 40 anos fez aquela piadinha idiota, né? E chegar para aquela pessoa e dizer assim: olha, não faz mais a piadinha, porque você pode se prejudicar. E esperar que essa pessoa do dia para a noite mude, não vai acontecer, nem comigo, nem com você e nem com absolutamente ninguém. Agora, quando você começa a mostrar a cada dia a importância do respeito, a cada dia, o que a empresa busca de propósito, de missão, de De visão, de valor. valores, né? Que isso precisa cada vez estar mais humanizado dentro das companhias. Quando você consegue, estrategicamente traçar esse planejamento de capacitação, de sensibilização. Então, no começo, você vai dizer: eu sei que foi sem querer, eu sei que você errou, mas você tem que prestar mais atenção. Sim. Na segunda vez, você vai dizer: você errou menos, mas você continua errando, você tem que prestar atenção. Até você chegar na tolerância zero, que você vai dizer: meu amigo, a gente te deu 3 chances. A primeira foi mediana, a segunda foi leve, mas essa é gravíssima. Então, não importa qual o seu cargo, não importa o que você representa de faturamento aqui para a companhia, você está fora, né? Então, assim, a companhia, ela não chega nessa maturidade do dia para a noite, né? Então, é por isso que, tanto quando empresas me chamam para implantar o tolerância zero, raramente a gente consegue implantar isso do dia para a noite. São sempre pelo menos 2 anos de sensibilização para poder chegar e falar: ah, eu não sabia. Não, não, querido, você sabia. Inclusive, você assinou um documento de código de conduta e ética, onde tinha um anexo. Ah, mas eu não li. Bom, aí isso já é um problema seu. Nós vivemos num país que lei divulgada é lei válida. Então, se você não leu, isso já é um problema seu. Sim, Mari, mas isso também tem que vir de cima para baixo, Total. porque ainda sempre é colocado começando ali com os colaboradores iniciais, e aí entra depois a supervisão, coordenação, gerente. Não, tem que começar diretamente nos C-levels para ir trazendo todas as informações de cima para baixo e não mais de baixo para cima. Quando a gente fala em ESG, né? O S do social, eu sempre digo, dentro de uma empresa, o S tem que começar dentro de casa. Não adianta você doar milhões para uma instituição e suas colaboradoras serem assediadas dentro do teu escritório, né? Então, coloca o teu investimento para essa formação. Só que quem tem que estar na primeira fileira é o CEO com o comitê executivo, para poder mostrar e ser exemplo, para que o gerente, o diretor, o supervisor perceba nas entrelinhas, pô, se o cara que é o cara tem tempo para ficar sentado aqui e entender que ele precisa tomar cuidado com esse tema, eu também tenho. Então, e, e eu sempre brinco, né, com os times que eu trabalho, eu digo: eu já tive a vontade de catequizar as pessoas. Eu já tive a esperança de sair de uma empresa depois de 1 ano trabalhando com ela, dizendo: eu mudei essas pessoas. Hoje, de verdade, eu não tenho a menor pretensão de catequizar ninguém, eu não tenho a menor pretensão de alguém olhar para minha cara e falar assim: nossa, você mudou a minha vida. Mas eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Essa pessoa, ela tem que entender que enquanto ela estiver
dentro daquela empresa e for um colaborador daquela empresa que tem esses temas como valores da companhia, no mínimo, ele vai ter que, durante o trabalho, respeitar aquilo que está sendo dito. Se depois ele vai chegar na rua e fazer bobagens, ele que se cuide para não responder nenhum processo criminal. E nem encontrar ninguém, né, que Exato. pegue em flagrante, né? Não, até porque inúmeras empresas hoje demitem pessoas e executivos de alto escalão, tá? Porque a pessoa se envolveu em um tema que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho. Então, vou dar um exemplo que não é tão antigo: aqueles rapazes que estavam na Copa do Mundo na Rússia, que assediaram uma moça, uma russa, né, e começaram a incentivar ela a falar um monte de palavrão e um monte de frases em português, se auto Denegrindo, assediando, né, se agredindo ali enquanto mulher. E um daqueles rapazes estava de férias e ele era comissário de bordo de uma companhia aérea. Esse rapaz foi demitido, ele foi demitido no dia seguinte que aquele ato bombou na internet ao ponto de ir para o jornal da noite, né, na televisão. Por quê? Na hora que falam do Joãozinho, não é simplesmente o Joãozinho. Eles falavam Joãozinho, comissário de bordo da empresa tal. E uma empresa não quer ter o seu nome conectado a um assediador. Então, é muito importante a gente ter em mente que hoje nós somos desligados de companhias, muitas vezes, por um posicionamento, muitas vezes, inclusive, polarizado, né, sobre inúmeros temas, dando uma opinião própria na sua rede particular, na sua rede pessoal, que teoricamente no passado não tinha nada a ver com o serviço. Então aquela pessoa pode ser um bandido, mas de segunda a sexta, das 8 às 18, ela é brilhante aqui dentro, então eu não quero nem saber o que ela está fazendo para continuar com ela aqui. Não é mais assim. Hoje em dia, a gente vive no mundo do Big Brother, que tudo, inclusive as empresas, elas pesquisam muito sobre todas essas informações e, graças à tecnologia, a gente tem todas essas informações mais fácil e mais rápido, onde a gente consegue mesmo. Essa pessoa não tem o mesmo valor que eu ou a minha empresa, né? Então eu não posso estar com essa pessoa junto ao meu quadro de É funcionários, isso. porque ela não me representa. E aí, normalmente, as pessoas falam, se isso não condiz, porque eu já escutei e começou a bombar na internet, mas é que porque virou uma torcida, né? Uma torcida para um partido. Ah, Então eu não vou contratar essa pessoa que torce para o outro partido, porque não é nem exato. porque segue ou porque acredita, é uma torcida já. Mas, enfim, tudo isso faz parte deste quadro onde a gente fala, isso sim é uma grande violência. E quando a gente fala das mulheres, é porque as mulheres são muito mais vulneráveis a todo esse processo. Mas isso acontece, inclusive, com os homens também dentro de todas as Sim, corporações, sem dúvida. Os né? homens também são assediados. Os homens também são assediados moralmente e sexualmente. Por isso que eu disse, a gente usa muito, né, o ele, mas ele também pode estar vivendo essa situação. E ele também tem o direito de Denúncia. denunciar, de buscar apoio e ajuda. É impressionante como a gente escuta muito, e a gente que vive muito dentro do LinkedIn, que é uma rede onde, por a gente falar sobre carreira, trabalho, né? Enfim, a gente vê o grande movimento onde as pessoas estão sempre buscando estar em locais e empresas que têm os mesmos valores e que não passam por esse tipo de situação. Então, é muito importante que todos nós que estamos buscando essa melhoria e este mundo diferente, né? Porque somos a mudança que desejamos no mundo. Então, é muito importante que vocês tenham todas essas informações e procurem sempre
primeiro, não fazer a mesma coisa que o seu superior ou seu colega de trabalho faça e denunciar dentro do possível para que isso não aconteça e continue acontecendo, né, Mari? E é muito importante isso que você está falando. Inclusive, um outro ponto importantíssimo é a pessoa que está sofrendo, né, a violência ou assédio, não precisa só ela ser o denunciante. Então, por exemplo, no mundo corporativo, se você está vendo uma colega que está em situação de violência, que está sendo recorrentemente assediada, e você confia na tua empresa no sentido do canal de denúncia, né? Você pode fazer essa denúncia pela pessoa. Nós vivemos uma situação, a questão, numa das empresas onde eu sou conselheira, que a colaboradora, ela não enxergava a gravidade do que aquele gestor fazia com ela. E uma colega de trabalho foi lá e denunciou. E quando nesse caso, eles têm uma empresa fora da companhia que só trabalha com isso. Então, os investigadores chamaram, né, a moça, não a que denunciou, a que estava vivendo o assédio, para validar. Aquele cidadão, ele faz isso. Quando você faz tal coisa, ele responde desse jeito. Ele validou, né? Ele fez uma cariação de tudo que tinha, que constava na denúncia, e a moça confirmou. E a moça, ela não se sentia agredida. Ela tanto que a moça chegou e falou: mas eu não estou me sentindo assediada. É o jeito dele, ele não faz por mal. E a empresa tomou a decisão que não importava o que aquela moça estava sentindo, porque hoje ela não se sentia assediada. Mas se ele fizesse com outra, aquela empresa poderia vir a ter um problema. E esse gestor foi desligado. Ela não se sentia, mas a colega sentiu na Por pele ela, dela por ela e por estava ela. muito incomodada. E é muito importante que a gente possa fazer isso. E o mais importante, como você falou, muitas dessas denúncias, elas precisam ser sempre sigilosas, para Sim, que também essa pessoa que está denunciando não seja prejudicada por ter tomado essa ação, né, exato, Mari? exato. Mas é uma coisa onde eu ainda, e fico muito triste por ter que ainda voltar nesse assunto e a gente ter que usar a nossa força, a nossa voz para poder ajudar outras pessoas. Então, se você está passando por isso, ou ao seu redor, você está percebendo isso, seja a mudança que você quer na sua vida e na vida de todas as pessoas, né, que a gente fala, seja a mudança que a gente queira no mundo. E que a gente possa, daqui para frente, não mais viver esse tipo de situação e não passar mais por essas situações perto da gente, dentro do nosso trabalho e até dentro de casa, né, Mari? Dentro de casa, assim, os maiores números de adolescentes, de crianças violentadas, são dentro de casas por pessoas que são da família ou são muito próximas da família, né? Então, um vizinho que frequenta a tua casa, um tio, uma tia, uma madrinha, um padrinho. Infelizmente, os números são assustadores quando a gente fala de violência contra meninas, né? Violência sexual. Mais de 80% dos casos são praticados por pessoas de total confiança da família. Então, ensine as suas crianças que ninguém tem o direito de encostar no seu corpo, né? De pedir para que faça coisas no outro, no corpo do outro, que não é um problema da criança se acontecer alguma coisa, que ela pode confiar em você, né? Que ela pode te contar, que ela não vai apanhar, que ela não vai ser colocada de castigo porque a culpa não é dela, né? Busque ajuda especializada. Isto é um ponto muito importante. Quando deu o boom desse tema, né,
a Luísa Trajano, né, ela foi uma grande promotora desse tema da violência contra a mulher, por conta de que ela conversou com uma funcionária dela num dia e no dia seguinte essa moça foi assassinada pelo marido, foi vítima do feminicídio. E isso mexeu muito com a Luísa na época, foi quando ela lançou a campanha que todo mundo tem que meter a colher, né? E colocou o botão no aplicativo, né? No app do Magalu, tem o botão para pedir ajuda e etc. É, por quê? Porque eles não estavam preparados para acolher. Então, essa foi uma grande mudança de página. E talvez uma das coisas que eu mais aprendi dentro dessa jornada é exatamente isso. Uma mulher que está em situação de violência, não importa qual tipo de violência ela esteja vivendo, não é dizendo se separa, larga dele, vai na polícia. Eu, no seu lugar, faria A, B e C, né? Acolhimento é outra coisa. Acolhimento talvez seja você não falar nenhuma frase. Acolhimento talvez seja você só dizer: tô aqui para te ouvir. Você quer um abraço? Entendeu? Então, para as empresas, principalmente, que querem ter um apoio, não busque qualquer profissional, ou não ache que qualquer pessoa de recursos humanos tem capacidade técnica para fazer esse acolhimento, porque no final do dia, de boas intenções, o inferno está assim, né? Então, um acolhimento equivocado pode trazer mais problemas do que ajuda. Às vezes, você discar 190 no meio de uma briga onde um homem está espancando uma mulher, talvez tocar a campainha e sair correndo é mais efetivo do que a sirene de um carro de polícia. Então, a gente precisa conhecer, se capacitar, se educar sobre o tema para poder ser o melhor possível para aquela pessoa que está vivendo a violência. Sim, e se a gente continuar nesse assunto, a gente vai mexer num mundo que ainda é muito triste quando você fala das crianças, né? Porque eu conheço muita gente, professores, coordenadores, diretores de escolas públicas, que contam tudo que eles vivem diariamente, e isso transfere das crianças para os jovens, para os adultos, que daí entram no mercado de trabalho e tudo continua e as coisas elas permanecem. Então, como você disse, se eduque, busque informação e muitas vezes tocar uma campainha pode salvar muito mais do que uma sirene de polícia, né? Mas a gente realmente tem que meter a colher, a gente não pode mais se calar e fazer a nossa parte, né? O Compartilha Cast, junto com o trabalho que você desenvolve, né, na sua empresa, veio com esse objetivo da gente poder usar a nossa voz, o nosso nossa força para chegar nas pessoas que precisam e como que elas podem ser ajudadas. Então, vamos continuar com esses movimentos. E antes, Mari, de você deixar a mensagem final, que normalmente eu peço para minha convidada finalizar, o seu canal, né, o seu site, ele tem um canal direto até para que essas pessoas possam buscar e se informar? Sim, se você colocar www.cmi, C de casa, M de Maria, I de igreja, consultoria.com.br, você vai entrar no site da consultoria e vai ter lá uma aba, né, de trabalhos voluntários. Ali você vai achar a plataforma Rota VCM e lá você vai ter todas essas informações, tá, à disposição de qualquer pessoa. E falando dos 21 dias pelo fim da violência contra a mulher, se você já segue o Instagram ou o LinkedIn da ONU Mulheres, mais próximo do dia 21 de novembro já vão começar a surgir os posts, né, falando do Vamos Pintar o Mundo de Laranja. E se você é empresário, se você é empresária,
se vista de laranja, coloque uma peça laranja, faça um post, compartilhe o post das empresas que têm essa campanha ali latente, porque é uma forma da gente fazer com que essa onda se torne cada vez maior, para quem sabe daqui algumas gerações a gente não precise mais falar sobre esse tema aqui no nosso país. Sim, então do dia 21 a dia 10, todo mundo de laranja aí, colocando a empresa todo de laranja para que esse movimento ele fique mais forte e que as pessoas não se calem mais. Então finaliza aí, Mari, para gente com uma mensagem para todas essas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, o que elas podem receber de você e guardar no coração. Ai, que delícia. Bom, primeiro, mais uma vez, muito obrigada. É sempre um prazer estar com vocês. Falar sobre o tema violência contra a mulher, assédio moral e sexual, parece algo tão pesado, mas existe no nosso dia a dia, existe nas nossas vidas e ele precisa ser falado para ser reconhecido e eliminado. Então, a gente só consegue se proteger daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente se prepara. Então, conheçam mais sobre esse tema e entendam que ninguém vive a situação de violência porque gosta, porque quer. E que a violência não tem, ela não escolhe silos. Ela não escolhe a mulher branca ou a mulher negra, ela não escolhe a mulher pobre ou a mulher rica. A violência pode acontecer o tempo inteiro. E eduquem muito seus filhos, os meninos e as meninas, porque muitas vezes a violência ela é herdada. E a última coisa que a gente precisa é herdar a violência. Pois é. Muito obrigada, Mari. Mesmo um tema tão desafiador, né? E tão triste da gente falar, mas é muito importante saber que mulheres como você, como todas nós que estamos aqui, podemos fazer essa diferença no mundo e buscar esse mundo diferente que todas nós desejamos, essa paz no mundo, né? Que todos nós desejamos. Exatamente. Deixa aqui os seus contatos, como que as pessoas conseguem chegar até você? Bom, eu já falei, né, do site da CMI. As minhas redes sociais são abertas, Maristela com 2 L's e Anuzi com 2 N's e 2 E's. Não é muito fácil achar, mas eu vou estar lá, vocês vão me Eu vou achar. deixar aqui o link Isso, e daí isso. fica mais fácil. Então, mais uma vez, Mari, muito obrigada por você trazer a sua voz, a sua força e todo o seu conhecimento para todos nós, né, que estamos aqui nos assistindo, Foi que uma estão honra. nos assistindo e nos ouvindo. Obrigada por você estar aqui de novo, ó. Assiste o primeiro episódio da Mari, tenho certeza que você vai gostar, conhecer mais dessa mulher, desse movimento, dessa força e entender por que que ela chegou e o que ela continua fazendo é maravilhoso. Mari, então, mais uma vez, Obrigada, muito querida. obrigada. Cleice, muito obrigada por nos ajudar aí nos bastidores. E eu agradeço você que esteve comigo em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Mas já sabe, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que outras pessoas possam saber de tudo isso que a gente traz aqui no Compartilha Cast. Mais uma vez, muito obrigada, meninas, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!